Rotina parada mais um dia. Não é café da manhã nem ceia. É um momento de cardio, né? Esse é o segundo cardio do dia. E as coisas estão indo bem. Graças a Deus. E eu resolvi fazer esse vídeo. Nem sei. Acho que é para evitar um pouco passar o tédio também, né? Porque tem hora que fica difícil. Por mais que eu esteja aqui vendo, sempre eu estou vendo algum vídeo, alguma coisa, aprendendo um pouco mais, né? Como sempre. É bom sempre estar dando uma variada de alguma forma. Hoje o cardio bem leve, né? Depois desse treino de perna. Foi bem exaustivo, vocês viram só um pouco, né? Eu botei uma parte do treino bem pequena. Já tinha feito ali um quadricep, né? Uma série gigante com extensora, leg, máquina, agachamento frontal no Schmidt e passada antes do exercício que eu postei. Então já estava bem estragado ali e depois ainda rolou mais. Então hoje eu resolvi fazer um cardio leve, mas um pouco mais duradouro, né? Você vê que os meus cardios agora nessa fase, nessa preparação, né, particularmente, estou fazendo bem longo, né? Geralmente no mínimo 50 minutos, né? A 1 hora, às vezes até 1h20, né? Mas daí eu vou regulando a intensidade, claro. Claro que não é 1h20 na porrada ali, é tipo como eu estou fazendo agora, velocidade 5 na esteira, geralmente eu uso com inclinação e 6, né? E jejum que eu não chego a isso tudo, até para poder estar me precavendo, né, de um catabolismo, por mais que eu faça uma suplementação pré-cardio, né? Para poder estar chegando aqui, queimando um pouco dessa banha, né? Uma das coisas que eu vou dividir com vocês também agora, não é nem nenhum segredo para ninguém isso, né? Nem é o meu segredo, né? Absolutamente. Mas quem já comprou o DVD do All Day já viu, né? Que é a cinta, né? Que eu uso abdominal. Não são essas cintas que estão usando hoje em dia, que a mulherada usa para afinar a cintura, né? É uma faixa abdominal comum, né? Justamente para retirar um pouco mais de água, acelerar a oxidação no local, né? E com isso poder ter uma melhora nessa área, né? Se eu pudesse eu teria nas costas todas, porque minhas costas que é a pior parte do meu físico em questão de lapidamento, tanto que só no final que fica bom. De resto é bem rápido, né? Que eu consigo ver braço, quadríceps, né? O próprio abdômen também. Agora glúteo e costas é meio foda. Eu digo, cada um tem um defeito, cada um tem umas suas partes boas, né? E tem que saber explorar em cima disso no palco e no trabalho também, na dieta, no decorrer da dieta, né? É por isso que eu venho trabalhando também com mais tempo o cardio, né? E apertar mais a dieta do início, para poder estar chegando com um condicionamento o quanto antes do período da competição, né? Iniciei a dieta com 109,5, chegando agora com 97. Então tá indo bem as coisas, né? Estão indo bem. Qualidade, devagar, fazendo uma refeição livre ainda na semana. Então ainda é suportável, apesar do pouco carboidrato na semana. Mas tudo é questão de adaptação, costume e foco, né? Tipo, 2 carnes ao dia, jejum e à noite,
treino intenso, né? Baixo carboidrato, por mais que tenha essa refeição livre, que eu trato mais de uma maneira estratégica para poder fazer um treino mais pesado segunda-feira, acaba sendo absorvido muito rápido, então não tem aquela coisa assim, tá comendo, não é assim, né? E claro que daqui a um tempinho ela vai se embora, não vai ficar, infelizmente, né? Para poder estar melhorando cada vez mais o físico, né? Chegando mais perto do objetivo. Queria agradecer também a galera toda, né? Muita mensagem maneira, muita mensagem positiva. Depois desse tempo todo de carreira aí, ver que o pessoal tá bem firme acompanhando, é bem fiel, é bem... veste a camisa mesmo, né? Então isso é bem bacana, isso motiva bastante o trabalho, motiva muito o chegar lá, né? Mais uma vez, como sempre eu digo, eu não vou pro campeonato visando, pode parecer bobagem, né? Ou uma idiotice, visando o primeiro lugar. Eu viso o meu melhor, né? Eu sempre estou querendo apresentar algo novo, um físico novo, mais impressionante, mais seco, mais simétrico, e é isso que eu vou vir, pode ter certeza disso. Agora, e o resultado não vai depender só de mim, né? Claro que eu vou trabalhar em cima disso, porque como eu sempre digo, eu trabalho em cima do critério, né? Mas claro que tendo também o meu critério, shape, né? Eu gosto de ter o shape alinhado, um físico old school, ombros largos, cintura fina, quadríceps, né? Bem amplo. Então venho tentando trabalhar em cima disso. Estou tentando aprimorar um pouco mais essa panturrilha aí, que só me dá trabalho, mas eu acho que esse ano as coisas vão fluir positivamente. Como eu disse, estou trabalhando para isso, né? Com a torcida de todo mundo, e espero ver a galera toda, né? O Rio, né? Competindo não, lá vendo o evento, deixa eu posicionar aqui melhor, vendo o campeonato, prestigiando, que eu vou fazer questão mais uma vez, mais um ano, de apertar a mão de cada um e estar recebendo todo mundo com o maior carinho e uma atenção, como eu sempre fiz, né? Independente de estar em campeonato ou fora do campeonato. Ano passado foi surpreendente, o Arnold Brasil, eu não consegui nem chegar direito no evento, porque muita gente parando para tirar foto, para conversar, para falar um elogio. Então é isso que me dá o gás de estar aqui, né? Vai dar 11 horas da noite e tô aí firme, né? Firme e forte, já contando a hora para chegar amanhã e estar aqui de novo, nessa mesma esteira, 6h30 da manhã, vai estar fazendo a primeira refeição 8, né? E o que sempre eu ponho na minha cabeça em relação a foco, né? Porque todo ano é um ano diferente, só que o foco tem que estar sempre diferente para cima, não para baixo, porque senão não acontece nada, né? E eu lembro muito bem de quando eu fiquei nos Estados Unidos, na casa do Dennis, né? Eu tive os melhores momentos e os piores momentos, porque lá eu realmente tive noção do que é você amar uma coisa, que é o bodybuilding, que é o esporte. Tive noção do que é comprometimento de verdade com o esporte, né? Porque apesar de eu já ter uma carreira antes de ir para lá, é muito diferente a pegada, o tato, né? É muito diferente a disciplina, horários, né? Tipo, não tem 1 minuto de falha. Eu sei que aqui, de repente, a vida, né, de nós brasileiros não permite certa disciplina, dependendo da situação, né? Porque é uma correria do caralho, política,
tudo mais, economia horrorosa, crise, né? A crise pega para todo mundo, para mim também, ainda mais que eu que vivo do esporte, né? Meu ano novo esse ano, meu dia 1º foi iniciando perdendo o patrocínio da G7, né? Infelizmente recebendo um e-mail de cancelamento de renovação, cancelamento não, de não renovação de contrato por conta da crise, né? Então você imagina como é que é seguir em frente. Eu mais uma vez falando, vivendo do esporte e tudo mais, tendo uma notícia dessa, justamente num momento como esse, decisivo, né? Mas enfim, não tem como hesitar, não tem como eu dar para trás, não tem como eu me lamentar, né? Ir pro colo da mamãe, até porque nem tem mais, nem do papai. É seguir em frente, botar a cara para bater e a luta. E provar mais uma vez do que eu sou feito, né? E claro que eu também tenho que agradecer a quem fica comigo e quem está comigo, né? Uma delas é a Academia 4, que eu venho defendendo, venho treinando, gravando meus vídeos lá, né? Acredito que vai uma galera sair daqui de Brasília para ir pro Rio, me assistir. Então isso é uma coisa que me dá muito gás, porque você se sentir abraçado é muito bom, ainda mais para mim que fui sempre só, né? Sempre ali com aquela minoria, aquela galerinha bem pequenininha, fazendo um barulho, e agora ter um corporativo, né? Bem bacana, a meu favor, querendo minha vitória, querendo minha melhora, né? Meu progresso dentro do esporte, né? Claro que eu lamento um pouco, uma coisa que não tem nada a ver, assim, que é o fator até idade, né? Eu tô com 32 anos e hoje em dia eu vejo uma meninada aí com 10 anos, às vezes a menos do que eu, tendo todo o apoio que eu tenho. E claro que isso é bom, né? Isso é bom pra caralho pro esporte, isso é bom pra essas pessoas. Aí às vezes eu paro e falo, porra, será que na minha época podia ter sido assim, né? Então esse é o recado que eu digo pra vocês que estão começando. Aproveitem as oportunidades, não sejam rudes, né? Saibam aproveitar, saibam negociar, saibam enxergar quem vocês são, né? Tanto da maneira boa e da maneira ruim também. Não se ache, não se ache. Eu falo pra todo mundo, tem muita gente que fala de mim por trás, né? Fala muita merda. E eu falo assim, porra, bicho, né? Será que se essa pessoa que fala de mim, se ela estivesse no meu lugar, ela seria humilde como eu sou? De cumprimentar, de falar, de ser quem eu sou? Será que ela seria assim? Porque hoje em dia eu vejo gente que não é nada e é cheio de marra, pensa que é alguma porra, pode até ter competido 1, 2, 3 vezes, mas não tem carreira, não tem estrada, não tem um legado, né? E eu acho que esse legado eu já até construí, graças a Deus. Acho que se eu parasse de competir hoje, o nome ia ser falado por muitos e muitos e muitos anos ainda. E isso pra mim que é o gratificante. Porque quando eu comecei, eu botei na minha cabeça, eu não vou ser mais um no meio da multidão. Eu não estou gastando, eu não estou investindo, eu não estou deixando pessoas por causa disso. Para subir no palco e botar um troféu na mesa, na estante e contar a história para os outros. Não, é para mudar a vida dos outros, inclusive a minha, né? Tanto que hoje em dia, graças a Deus, quem eu posso, eu estou sempre ali dando minha palavra, né? Agregando valores, agregando um pouco de conhecimento, de vivência, de experiência de vida, porque isso, o bodybuilder me deu isso, né? Claro que eu digo, o bodybuilder não é o frango e batata e o peso, é a convivência, a persistência, é a luta, é a batalha diária que faz isso, né? Não é o comer e treinar, não, isso aí qualquer imbecil faz, né? Mas o intelecto do corporativo no geral. Quando eu fiz até a postagem falando do Charles Glass em relação a físico, treinamento, conhecimento, e eu sou um cara que eu particularmente, são poucos que conseguem debater comigo de bodybuilder, né? Falando de Mr. Olympias, falando de atletas antigos, né? De situações que aconteceram, porque eu fui um cara que eu estudei e estudo o bodybuilder, né? Então tem gente que só conhece do Rony pra cá, né? De repente você fala em
Mohamed Macaulay, Bertil Fox, Steve Reeves, não sei, de repente a pessoa nunca ouviu falar na vida, né? Ela não sabe quem é, né? Então é difícil isso, porque eu venho de um estudo dessa geração até a atual, né? E essa geração, que é o verdadeiro old school, que fez atletas como nós, como o Jorlan, como eu, como você, que de repente acha que é ultrapassado, né? Porque tem gente que fala, não sei o que é ultrapassado. Não, a questão não é ultrapassado, porque se fosse ultrapassado não daria certo. Um supino nunca vai ser ultrapassado, não é verdade? Mas hoje em dia existem técnicas, né, que foram difundidas conforme os treinamentos e os resultados físicos foram se pedindo uma necessidade de mudança. Porque eu lembro que na década de 80, 70 e 80 não existia tanto esse negócio não existia coach. Cada um fazia o seu treinamento, sua individualidade, cada um se conhecia, fazia o seu treino, a sua dieta, né? Então hoje em dia não, às vezes um cara treina 50 pessoas, né? E a única diferença às vezes da preparação é uma hora um come 200 de frango, outra hora outro come 280, mas é quase tudo a mesma coisa, porque o coach, ele, numa grande maioria, ele tem uma maneira geral de trabalhar. É muito difícil ter um cara que, um exemplo, tem cara que utiliza a preparação que faz 3x1, então ele segue toda a linhagem de 3x1 por todo mundo. Tem outro que faz 6x1, então ele vai seguir por todo mundo. Tem outro que faz manipulação de carboidrato, 3 dias, um dia baixo, médio e alto, depois volta. Só que existe circunstâncias. Então se ele ficar sempre batendo naquela mesma tecla, vai ter uma hora que vai estagnar. Aí é essa hora que entra o conhecimento do próprio atleta também, né? Isso falando de uma maneira geral. Porque eu estava falando até com um amigo meu que é o Carlos, lá do Rio, e ele é amigo do Shaw Ray, né? Shaw Ray para mim acho que foi um dos melhores físicos de todos os tempos também, junto com o Flex Wheeler. E ele até comentou isso, né? Na época dele não existia isso, né? Ele tinha a dieta dele, que ele se conheceu fazendo e foi até o fim, levando em todos os Olímpias e competiu por 3 décadas o Olímpia, né? Ele pegou 89 até 2001, né? Não, 2001 foi o último Olímpia do Shaw Ray, de 89 até 2001. Olha quantos Olímpias, né? Então assim, e às vezes é um cara que chega numa feira hoje em dia e ninguém conhece. Eu fico totalmente indignado, na minha cabeça isso não entra. Mas enfim, é Brasil, né? São os fã fake, né? Que fala que é fã, bate no peito, mas não conhece ninguém, né? Não sabe a história de ninguém, não sabe nada. Então assim, eu falo, estudem, né? Estudem técnicas, mas antes das técnicas, estudem o sistema, né? O que é o sistema Wader, o que é o sistema Half Dutch, né? Mas hoje em dia o pessoal só conhece o que? O FST7, né? Porque é famoso por causa do Ren Rainbow. Então assim, é muito difícil, porque essas pessoas que acham que sabem muito, elas não sabem nada. Porque existe uma coisa que vem lá de trás, que fez a base de tudo isso, né? A musculação não foi criada agora. A musculação já vem de anos e anos e anos, né? Então é uma coisa que às vezes o cara posta uma coisa, ele acha que descobriu a pólvora. Fala, meu filho, isso aí nego já faz, porra, tu não tava nem no saco do teu pai, maluco. Sabe qual é? Aí o cara vai, posta ali e não sei o que, como se fosse, né? Por isso que eu falo, coitados, é foda, mas tudo bem, cada um com a sua crença, né? Então tem que saber interpretar isso da melhor forma. Por isso que eu jogo mesmo, que nem meu bordão, né, na cara. Eu taco na cara mesmo, falo, por isso que o nego fica puto, sacou? Que eu vou tirando logo a máscara. O nego vem de caô, já toma, entendeu? Que nem eu mesmo, faço muito treino, saco de técnica pra caralho, falo mesmo, saco muito, gosto de estudar isso, adoro porque é minha vida, né? Mas não fico vomitando por aí. Tô falando agora com vocês, até porque
eu considero vocês que veem meu vídeo até o fim, meu público, minha galera. Então eu tenho como meus amigos, né? Não como haters, né? Então eu tenho liberdade para falar dessa forma. Então assim, é uma coisa que é foda, é complicado, é muito complicado, né? Então eu faço meus treinos hard porque eu gosto, né? É o estilo que eu adotei, mas não é por causa disso que eu não sei das técnicas, né? Que eu não sei dos encaixes. Só que cada um, é o que eu falo, o bom atleta ou o bom profissional é aquele que sabe enquadrar na hora certa a técnica certa ou a intensidade certa para determinada pessoa ou situação, né? Porque o cara que segue só uma linha, ele tá fudido, mano. Vai ter uma hora que ele vai bater na parede, vai por mim. Vai ter uma hora que ele vai se chocar com ele mesmo, entendeu? Porque não tem como bater no peito e falar é uma coisa e acabou, né? Tem que diversificar. Que nem eu falar, é aldeia, hardcore, old school, sim, mas também tem isso aqui, também tem, né? E não é pouco não, senão não tinha chegado aqui, entendeu? Então é uma coisa que tem que ter um autoconhecimento muito bom, né? Porque o que eu vejo aí não é brincadeira não, é complicado, mas enfim, isso é um outro papo, né? Eu venho aqui passar um pouquinho do meu tempo dividindo com vocês, 20 minutos, 22 minutos, fora os 30 que está aqui, né? Então é isso, é hora de comer, que vai dar 11 horas agora, cravado. Fazer minha última refeição, 300 gramas de tilápia, né? E 200 de brócolis, e amanhã tem mais, né? É all day, né? Um confere no braço, né? Antebraço deu uma melhoradinha e tal, tríceps, beleza, né? Mas enfim, estamos trabalhando, né? Ninguém é perfeito, sempre na busca, all day.